Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é 30 de maio, sábado, está começando a live do isolamento. Vamos esperar para ver as pessoas chegarem, né? Já chegou alguém? Opa, tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Ontem foi um dia meio confuso, sabe? Primeiro que a minha solução improvisada aqui com as leituras não entrava, não funcionava, não dava jeito nenhum. Aí eu tive que ir para casa. Oi, Djalma Doraci, eu tive que ir lá para o quarto. Fazer segurando assim, confusão só. Pior que depois, na hora que eu fui subir para o IGTV, o Instagram não deixava eu subir, falava um monte de besteira lá, implicou com o nome da live, e foi uma confusão só. Acabou que eu consegui salvar e colocar no YouTube. Então a live de ontem está no YouTube, não está no IGTV. Eu não consegui colocar, pessoal. Tá? Mas o que eu falei ontem, se alguém perdeu, dá para ver no YouTube. Canal do YouTube, né? Que agora eu tenho um canal do YouTube, depois por conta dessa pandemia, tem um canal do YouTube lá, né? Mas dá-se um jeito, dá-se um jeito. Então, se alguém não viu ontem, o jeito aí no canal do YouTube. Tem um monte de gente reclamando do IGTV, não aceitando vídeos. Bom, se eu sou mais um. O mais gozado, sabe, é que eu sempre subia para o Story. Aí, de repente, ele disse que eu tinha que subir para o IGTV. Eu não entendo nada disso, né? Passei a subir para o IGTV. Ontem ele disse que não podia. Ontem ele disse que eu falei demais, não podia. Eu não sei o que foi, entendeu? Porque primeiro se queixou do nome do vídeo, né? Que era Tu Me Amas. Sei lá o que tem de mais no nome do vídeo. Depois ele disse que eu não podia subir aquele vídeo. Como story, tinha que usar o IGTV. Aí eu baixei o IGTV para subir e não deixou também. Ainda bem que eu tinha salvo, né? A primeira coisa que eu faço é salvar. Oi, Marcelo, Celinha, tudo bem? Primeira coisa que eu faço sempre é salvar o vídeo, né? Porque se nada mais der certo, eu coloco no YouTube, que foi o que aconteceu ontem, né? Ontem foi o que aconteceu, né? E aqui, não sei porquê, até agora eu não entendi, mas também não adianta eu entender ou desentender, porque não muda nada, né? Mas então, quem não viu a live de ontem, pode ver no YouTube, tá? Né? Aí a gente está fazendo o possível, né, Fernando? É bom saber que pelo menos não sou eu o único que teve problema com o IGTV. Vanessa, as plataformas digitais não estavam preparadas para a pandemia. É possível, né? Muitas lives, concordo, muitas lives. Eu brinco até que atualmente eu tenho uma agenda de lives, né? E o grosso das minhas lives não são lives técnicas, né? Não costumo acessar live de pandemia, live de estatística, de medicina, nada disso, né? As minhas lives são lives de movimentos da igreja, lives de pessoas que falam sobre questões sociais, né? Então, assim, eu costumo ver live, por exemplo, do Movimento Fé e Política, live do Igreja e Minéria, lives de grupos que levantam questões sociais, né? É claro que eu tenho um viés, o meu viés é um viés religioso, né? Eu vejo o mundo pelos olhos de um seguidor de Jesus, então procuro sempre ver as coisas nessas questões, né? É até complicado, porque às vezes você tem 2 ou 3 lives boas no mesmo horário, mas aí não tem como eu resolver, né? Até inclusive foi gozado que eu criei esse horário de 15h30, achando assim, às 15h30 não vai ter ninguém. Posso fazer uma live, porque se tiver uma live,
as pessoas ou fizeram muito cedo, oi, Dalgisa, tudo bem? Dá um beijo em tia Vicentina. Porque assim, as pessoas não vão fazer às 15h30, pensei eu, né? Lê do engano. Tem um monte de gente que faz às 15 horas e entra 1 hora dentro. E tem um monte de gente que faz às 15h30 mesmo, entendeu? Então, às vezes eu fico até meio, poxa, eu não devia fazer a minha live às 15h30 para dar oportunidade das pessoas verem outras lives. Mas aí fica difícil, né? Você ficar trocando toda hora o horário fica muito ruim, né? Por isso que, por via de regra, eu não troco horário. Eu fico sempre nesse horário, né? E aí, nesse momento que eu estou falando de horário, entra o diácono Marcos Gaioso, meu grande amigo. Está muito bom tê-lo aqui hoje, né? Hoje eu vou falar de um tema à luz do Evangelho, porque tudo que eu falo na live é à luz do Evangelho, né? Eu faço todas as leituras, mas não dá para fazer tudo. Então, trabalho centrado no Evangelho, exceto domingo. Domingo eu dou uma visitada nas outras leituras. Mas hoje eu vou falar de um tema ligado a essa passagem do Evangelho, mas que é um tema que eu e o Gaioso vira e mexe conversamos, né? Oi, Maria Alice, tudo bem? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Né? Boa tarde, Maria Alice. É legal essa coisa desse nosso grupo, né? Viu falando que a gente está aqui fazendo esse grupo, as pessoas participam mais, participam menos. É claro que o horário às vezes é difícil, né? Muitas pessoas têm coisas para fazer, né? Eu mesmo, por exemplo, depois dessa live, vou gastar um tempo cuidando das compras. Que chega as compras aqui em casa, elas ficam lá fora, recebem um banho de água sanitária, aí ficam lá um tempo. Depois eu faço a limpeza das coisas, né? Rita, paz e bem, como é que você está? Bernardo, a mãe da Adriana acabou de falecer. A Adriana do Antônio? Nossa Senhora! Depois eu vou ligar para ela. Adriana e Antônio são ministros da comunhão, vira e mexe, estão aqui com a gente, são pessoas muito queridas, né? São pessoas que, assim, que a gente gosta muito deles, né? E assim, é difícil, né? É difícil a gente saber dessas coisas. Eu peço, inclusive, a todos que aqui estão presentes, vamos hoje, em algum momento do dia, rezar, né, pela mãe da Adriana, pela Adriana, pelo Antônio, pela família deles, né, porque é importante que a gente faça isso, né, uma comunidade realmente, ela é aquela que se preocupa um pelo outro, né, que cuida um do outro, né. Oi, Denise, tudo bem? Eu não sei de autoridade, aqui em casa a gente acompanhou o Papa rezando o terço, né? E assim foi muito bonito, né? Porque havia toda uma comunidade rezando, né? Então havia médicos, enfermeiros, havia o pessoal das equipes de assistência social, a emergência social, os farmacêuticos, havia uma família. Havia alguém que havia sido curado da Covid, havia alguém que havia perdido um parente da Covid, né? Então, como a gente já ficou sabendo que a dona Elza, mãe da Adriana, veio a falecer agora, né, agora há pouco, peço a todos, né, que rezemos hoje por ela em algum momento. Eu volto a insistir, cada um tem seu momento de oração. Então, por favor, nesse momento de oração, rezem, né, por ela, tá? Bom, vamos começar a leitura do Evangelho, né, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E nesse momento, pouco antes de começar, Cíntia Cardoso entrou. Oi, Cíntia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Naquele tempo, Pedro virou-se
e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele outro discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu estava aqui lendo, o Caioso colocou que dia corrido, 12h30 terço com o Papa, lá fizemos juntos, 15 gravação no canal do YouTube, 17 coroação de Nossa Senhora, 15h30 live do Diácono Bernardo, 19 horas celebração de Pentecostes. Ufa, menino, tu também não tá mole não, hein, rapaz? Tu também tá com a vida digital e agitada, hein? Se bobear, tu tá fazendo mais coisa como no meio digital do que você faria normalmente, hein? Tô gostando de ver. Bom, pessoal, vamos fazer um entendimento desse evangelho e vamos entender muito bem, porque ele tem uma questão interessante, né? Primeiro, isso aqui é o final do Evangelho de João. A gente leu o Evangelho de João praticamente a Páscoa inteira. Oi, Fernando, tudo bem? Estava sentindo sua falta. A gente leu o Evangelho de João praticamente a Páscoa inteira. Praticamente a gente só leu o Evangelho de João, né? E agora, nesse momento, hoje chega ao fim. Esse é o final do Evangelho de João. Versículo 25 é o último versículo do Evangelho de João. Acabou. A gente pode até pegar alguma coisa que está lá atrás, mas essa é a última frase. É muito interessante porque a gente teve aquele pedaço que a gente viu, né, ontem. Pedro, tu me amas, né? E ele fala assim, termina dizendo, tu segue-me. Na hora que ele segue, ele olha para trás e vê João. Nota bem, não está escrito aqui que é João, não está. Mas a igreja sempre achou que é João. Por quê? Por dois motivos. Normalmente, quando o evangelista refere-se a si, ele não se identifica, né? Então, Mateus fala de um publicano, né? Marcos, apesar de não ser apóstolo, há uma evidência que ele seguia Jesus, né? Se vocês procurarem, vocês vão morrer de rir, né? Mas é o episódio que eu chamo assim de tom de brincadeira, que é o episódio do Peladão. É Peladão. Se vocês olharem no Evangelho de Marcos, vocês vão ver que quando capturam Jesus, aparece um texto ali totalmente assim, não aparece em lugar nenhum, só ali, que prenderam outro discípulo, pegaram outro discípulo e para ele não ficar preso, ele se soltou, deixou a túnica para trás e saiu correndo nu, né? Então, existia um certo pudor dos evangelistas de não se nomearem, não se apresentarem
nos seus evangelhos, né? Porque, na verdade, o evangelho é escrito para dar boa nova, e não para falar do evangelista. Então, quando fala esse outro discípulo, aquele que Jesus amava, a igreja sempre interpretou que esse discípulo é João, tá? Então Pedro olha para João, né, e fala assim: Senhor, o que vai ser deste? Né? E aqui a gente vê uma coisa que eu acho que é muito importante. E assim, é uma mensagem que eu acho que é uma mensagem assim muito essencial para a vida da gente, tá? Porque nota bem, Pedro está perguntando de João. Se vocês olharem os livros, né, se você olhar o Ato dos Apóstolos, se você olhar a história eclesiástica, se você olhar os livros da patrística, se fala muito, né, de Pedro, Tiago e João. Mas se você observar bem, meio que João é ficar assim de lado. E quem manda na igreja é Pedro e Tiago, né? Pedro e Tiago são os dois que mandam na igreja. Inclusive, no chamado Concílio de Jerusalém, que seria o primeiro concílio da igreja, né, para discutir a questão dos judaizantes, ou seja, daqueles que diziam que para você seguir a Cristo, você primeiro tinha que se tornar judeu para depois seguir a Cristo. Isso era um problema para Paulo, que queria que a gente seguisse Jesus e pronto, dane-se esse negócio de judeu, é o povo da antiga aliança, eles merecem respeito, mas nós temos que seguir a Jesus. E aí, como rolou uma briga entre os judaizantes e Paulo, vai se discutir isso com Pedro e Tiago. Então, Pedro e Tiago eram, vamos dizer assim, a cúpula. Apesar de João ter um papel importante, os dois é que tinham uma certa representatividade ali de chefia, né? Pedro, inclusive, é colocado por Jesus como a pedra da igreja, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: e João, né? Pedro cuida da igreja, depois vem Paulo, faz isso, aquilo. E João, né? Isso é muito interessante, porque é hora da gente discutir uma coisa que é o ministério e o carisma, tá? E aí eu acho que a gente tem que discutir uma coisa que a gente vai chegar lá, que é a questão da igreja ministerial, tá? A ideia de ministério, ao contrário do que muita gente pensa, o ministro não é uma autoridade, tá? A palavra ministro designava desde o início, no início, né, um determinado tipo de servo, não escravo. Existe diferença na época de servo e escravo, a gente um dia pode comentar isso. Um servo que era um administrador, tá? O ministro era alguma coisa entre o mordomo e o mestre de obras, ou administrador que a gente teria hoje. Então, o ministro era, na verdade, um servo que cuidava das coisas chatas da administração dos bens do senhor, né? Então, lá o cara era dono de uma propriedade, uma fazenda, uma vinícola e não sei o quê. Tinha que cuidar de coisas como pagar funcionário, ver lugar para guardar as uvas, a produção dele, essas coisas. Isso era muito chato. Então ele tinha um servo que fazia isso. Para ele era o ministro. Então a palavra ministro, ela em si não é revestida de autoridade. Posteriormente, a gente deturpa a função da palavra ministro e dá a ela uma autoridade, como se o ministro fosse uma pessoa cercada de importância, tá? E isso é muito ruim, porque isso inverte a lógica da vida na igreja, né? Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu
fui investido como ministro da Sagrada Comunhão, né? Um colega meu que não entende nada de igreja olhou assim, inclusive ele é ateu, mas é uma pessoa maravilhosa, assim, gente muito boa, adoro ele, né? Ainda vou converter a criatura, ainda vou transformar ele num seguidor de Jesus, mas tudo bem, isso é outra história. Ele chega para mim e fala assim: Bernardo, agora que você é ministro, quem é que vai pegar o cafezinho para você quando você estiver na igreja? Aí eu olhei assim: como assim? Não, porque agora você é ministro, né? Então vai ter gente que vai trazer cafezinho, folheto da missa, né? Vai ajudar você a vestir a túnica. Eu olhei assim: não, cara, você não entendeu nada, você não entendeu o que é ser ministro, né? E aqui eu acho até que a gente tem que prestar atenção, porque existe algo que cria-se em torno dos ministros um grau de autoridade, né? Gaioso sabe muito bem o que eu estou falando, né? Porque a gente, de vez em quando, fala assim: você é um ministro ordenado, como se isso nos desse alguma autoridade sobre vocês. Isso é muito ruim, porque não é essa a lógica do ministro. E, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: João nunca teve um cargo de importância e foi uma pessoa essencial na fé. Porque ele entrava pelo lado do carisma. Entendam bem. Eu não estou falando aqui, porque quando eu falo em carisma, já vem alguém pensando em carismático, né? Não, estou falando em carisma. Carisma é um profundo amor, né? E aí é que mora o problema, né? Porque não é possível que você seja um ministro sem você ter carisma, né? De fato, para você ser um ministro, você tem que ter carisma, porque você tem que aprender que a função do ministro é servir, né? O bom ministro é aquele que sabe servir. Então, o ministro da comunhão é aquele que está disposto a servir a comunhão, né, aos seus irmãos, né? O Gaioso está falando, serviço pelo amor. Inclusive, ele lembra, para João, Jesus é amor. Na verdade, para João, ele chega a falar claramente isso, né, Gaioso? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? E aqui é que eu quero que a gente entenda o seguinte: não é o ministério que nos torna melhores, né? É o carisma. É a disposição de você amar a Deus, amar a Jesus, né? Qual é a pergunta que Jesus faz ontem a Pedro? Pedro, tu me amas? Né? Gaioso está falando misericórdia. Ser misericordioso é a ação do Espírito Santo. É verdade. É verdade. Ser misericordioso é uma ação do Espírito Santo. E é uma belíssima ação. A gente tem que se abrir à misericórdia. Porque a misericórdia também é uma forma de amor, né? E é a forma que Jesus nos amou. Ele nos ama sem nenhum merecimento, né? Nós deveríamos amar as pessoas também, mesmo que elas não mereçam ser amadas. Porque amar não faz parte, não é uma questão de devolver alguma coisa. Amar não é gratidão. Fulano é bom para mim, eu sou grato a ele. Amar é diferente. Então, o que a gente tem que entender é que João, ele pauta a sua vida no amor. E ele age no mundo baseado no amor. E é por isso que ele fala aquele discípulo que Jesus amava. Porque ele entende toda a lógica da relação dele com Jesus baseada no amor e a relação dele com o mundo baseada no amor.
E quando você consegue amar as pessoas que estão no mundo, amar a criação de Deus que está no mundo, pautar a sua vida amando o mundo, porque você tem uma relação de amor com Jesus, você institui o verdadeiro carisma. O verdadeiro carisma, o verdadeiro movimento daqueles que seguem Jesus é o movimento do amor. E é por isso que eu posso dizer a vocês que ninguém pode ser um bom ministro se não tiver carisma. Porque você só vai poder agir no mundo, numa vida baseada em amor e misericórdia, se você age no mundo baseado no amor. E nesse momento, Silvana entrou. Silvana Cunha. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Fátima também. Oi, Fátima. Então, o que eu estou dizendo é que para você ser ministro, você tem que ter carisma. Carisma que a gente está falando aqui é amor, né? Eu desconfiei que ela era sua esposa, Gaioso. Pela foto, eu olhei a foto, achei que ela era. Deus te abençoe, Silvana. Uma coisa que é importante a gente entender aqui, né, é que o que a gente está falando aqui é algo super importante e super forte, né? Eu estou dizendo que carisma é você amar o mundo, amar os homens e mulheres, amar a criação de Deus. Porque isso é uma forma de você mostrar ao mundo o seu amor com Deus. Então nós estamos numa relação onde você enxerga o mundo pelos olhos de Deus, ou pelo menos tenta fazer isso. Fernanda que até fala, amor não se baseia em sentimento, em sim em atos, em entrega. É verdade, é verdade. É justamente o que Jesus falava ontem para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É ato. O carisma não é apenas um sentimento, uma sensação. O carisma é um ato concreto. Se você não se posiciona no mundo como uma função de amor, uma função de profundo amor às pessoas, independente de quem sejam, independente do que fazem, independente de quanto ganham, se você não ama profundamente a criação do Senhor. E uma coisa que eu falo, que às vezes eu falo essas coisas, as pessoas dizem que eu sou, ecossocialista. Pessoal, não é de hoje que os bons cristãos, os bons seguidores de Jesus amam a criação. Se alguém aqui tem dúvida disso, vão ver o Cântico das Criaturas de São Francisco, onde ele começa: louvado seja, Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos dá frutos. Nós estamos falando de uma profunda relação de homens e mulheres que são capazes de ver na criação do Senhor, como o canto dos pássaros que estão aqui, né? E ouvem, né, a beleza de Deus. Oi, Moema, entrou. Cíntia, a Moema, né? Legal. Que bom que você está aqui, Moema. Então, o que eu estou dizendo é que carisma não é aquela coisa assim de se sentir alegre. Não. Carisma é você ver como Deus ama você, Deus ama as pessoas, como Deus ama a criação. Isso pode ser bom para todos e levar esse amor a todos. Se você não tem isso, você não pode ser um ministro. Não é possível existir uma autoridade eclesiástica, ou seja, uma autoridade institucional na igreja, se você não vive com esse carisma. Oi, Augusto. Se você não vive com esse carisma, você não vai poder ser um bom ministro. Você até pode estar lá, receber o cargo. Não tem problema. Mas você não será, Deus te abençoe, Augusto, não será um bom ministro.
Agora, o mais importante, né? O mais maravilhoso é o seguinte: João segue no mundo. Ele não está lá preocupado em ser autoridade eclesiástica. Ele não está preocupado em ter título disso, daquilo e daquilo outro. Ele está preocupado em seguir no mundo, com atos concretos, levando o amor de Deus ao mundo, ajudando inclusive, querendo inclusive dizer, né, que, como eu vou falar, ele quer mostrar ao mundo o amor. Ele quer mostrar ao mundo o carisma. E aí, a gente vê o seguinte, que você, mesmo que não tenha um título eclesiástico, você pode ter um papel na igreja. É essencial a gente começar a diferenciar o eclesiástico do eclesial. Vocês veem que eu já falei aqui que nós temos uma comunidade eclesial através das nossas lives, né? Uma comunidade que se reúne aqui como parte da igreja, né? Aqui não há nenhuma hierarquia. Há um grupo de pessoas, homens e mulheres, que querem viver uma vida dentro da igreja. Não é isso? Entendem isso? E aí, a gente vai além. A gente vai muito além. Porque a gente então vai discutir o seguinte: se é possível eu ter um papel na igreja, e um papel até preponderante, mesmo sem ter um título, eu tenho que repensar a forma da igreja. E é esse repensar se torna patente no mundo a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II diz que a gente passa a ter uma igreja ministerial, uma igreja baseada em ministérios, mas não os ministérios ordenados das autoridades eclesiásticas, e sim o ministério da ação no mundo. Então, a partir do Concílio Vaticano II, nós entendemos que algumas pessoas podem se dedicar a ensinar a fé. Então, se cria a figura do catequista, o leigo que é catequista. E olha que são pessoas importantíssimas. Eles não têm um título, não são ministros ordenados, não recebem uma grande atividade, mas são pessoas que exercem um papel na igreja, como os ministros sagrados da Extraordinária Comunhão, como os ministros da Consolação e Esperança, como as várias pastorais, né? A pastoral da saúde, a pastoral da AIDS, a pastoral da criança, a pastoral do menor, a pastoral carcerária. Todas essas pessoas estão em serviço. E isso é uma ministerialidade, ou seja, eu estou falando aqui de pessoas que estão dispostas a servir as outras. Então, pessoal, é muito mais importante que nós admitamos e tornemos cada vez a nossa igreja mais ministerial. A igreja que está no mundo com atos concretos, com atos de entrega, de doação, né? Ainda não aprendermos a ser uma igreja ministerial. Claro que não, Gaioso, claro que não. Por isso que eu estou tocando aqui, por isso que eu estou pondo o dedo na ferida, né? Quem a gente não acha lindo o discípulo que Jesus amava? Ótimo, não vamos agir como ele, vamos ser ministeriais, mas não buscando o título, a pompa, a circunstância, não. Sejamos os guardiões do serviço. Sejamos as pessoas dedicadas ao irmão. Vamos levar ao mundo o profundo amor que Jesus tem.
Não nos interessa aqui que nós tenhamos um título. Cada um de vocês pode fazer muito mais ao mundo se vocês tiverem um amor ao mundo do que se vocês tiverem um título ou outro. A maior parte dos catequistas, às vezes, não são assim nem chamados a uma posição, não se dá muita importância para eles, às vezes, mas eles têm um papel preponderante hoje na igreja, né? A gente tem que pensar cada vez mais que o importante é a gente se colocar à disposição do irmão. Né? Oi, Isabel, que bom que você chegou, apenas está chegando no finalzinho. Então, o que a gente tem que se organizar, pessoal, é admitir que a nossa igreja hoje, mais do que nunca, ela tem que ser ministerial. Ainda mais durante a pandemia, ainda mais nesse momento onde nós estamos em nossas casas e que tantas pessoas precisam de apoio. Vocês já se preocuparam em ligar para alguém? Já se preocuparam em conversar com as pessoas? Já se preocuparam em rezar pelos outros? Já se preocuparam em ver se alguém não está precisando que você faça alguma coisa? Né? Já se preocuparam em ver se conseguem passar um dinheirinho para alguma instituição para ajudar a cuidar dos outros? Eu sei que está com pouco dinheiro, está todo mundo com pouco dinheiro, mas a gente tem mais que os outros. Então vamos tentar ajudar um pouquinho os outros, né? E eu sei que tem pessoas aqui nesse grupo que estão me ouvindo, que estão ajudando outros, né? Ninguém precisa me dizer, não, eu sei, eu conheço a maior parte das pessoas que estão aqui muito bem, né? Mas o que eu digo, e repito, e vou continuar insistindo, é que a gente tem que entender que o que significa carisma. Carisma é isso. É você amar profundamente todos os homens e mulheres do mundo. Todos. Entendeu? Para que, como a maldição, cada coisa que existe, a criação divina. Por quê? Porque isso é a manifestação do amor de Deus por nós. E quanto mais vocês se organizarem Jesus te ama profundamente. Ame profundamente. Se você fizer isso, você vai ver cada vez mais que as coisas podem ficar resolvidas, mas você se sentirá bem. Porque o carisma vai te levar adiante. Agora, o carisma seja uma coisa de discurso, que o carisma seja uma coisa de ato. Façam atos, façam entrega, como falou Fernando. Sejam pessoas de testemunho, mostrem ao mundo. Porque se nós todos estivermos dispostos a nos posicionar no mundo, agindo no mundo através do amor, nós iremos levar essa igreja à ministerialidade. Nós iremos levar essa igreja a uma posição onde as pessoas são importantes porque elas estão dispostas a servir aos outros, a agir no mundo com amor e misericórdia. O resto vai ser tudo secundário. Tá? E eu garanto a vocês que não é à toa que Jesus falou: só esse eu quero que ele permaneça até que eu venha. Né? João permanece na igreja até hoje. E cada homem e mulher que ama o seu próximo como Jesus amou a todos nós. Amém? Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Não sei se alguém quer dar alguma opinião, falar alguma coisa, né? Quando terminar, eu vou tentar subir para o IGTV, eu não sei se eles vão deixar de novo, né? Se deixar, subiu. Se não deixar, eu vou colocar no YouTube, tá? E vai ter e põe o link, né? A gente dá um jeitinho, né? Maria Alice e Gaioso estão falando amém, eu também falo amém. Tudo que eu quero é que a igreja se torne ministerial. Tudo que eu quero é que a gente viva a igreja do Concílio Vaticano II, né? E é interessante porque
a teologia do Concílio Vaticano II, a igreja do Concílio Vaticano II, ela é muito mais antiga do que a igreja anterior ao Concílio Vaticano II. Por incrível que pareça, apesar do Concílio Vaticano II ter sido um concílio da igreja, é um concílio que em muitas coisas caminha para uma igreja mais próxima da igreja primitiva, né? É claro assim que não está no nível que eu gostaria, né? Vocês sabem que eu já falei que para mim a igreja tinha que ter ficado no século III, né? Assim, de preferência no 3 antes de 50, antes de 250, tá? Para mim, quanto mais próximo do século IV já não fica bom. Mas eu sei que eu sou radical, vocês sabem que eu sou um sujeito radical, né? Mas o Concílio Vaticano II, quando fala em ministerialidade, quando faz a reforma litúrgica, quando faz até a reforma teológica, né? Quando ele começa... tem que sair, vai lá, não tem problema não. A igreja no Japão é eclesial, sim. Sim, a igreja no Japão, Maria Alice, ela não é uma igreja ministerial. Né? O Japão é um problema complexo pela sociedade deles, né? Você não tem espaço para ministério, não tem espaço para ter um catequista, um ministro da comunhão. Eles têm uma igreja totalmente centrada, né, numa figura mais do padre mesmo, entendeu? Ela é quase uma igreja presbiteral na sua totalidade, né? E aí é complicado, né? Mas ali é uma questão de enculturação. A única forma de levar a fé para lá foi fazer isso, né? A igreja, ela tenta levar a palavra de Deus, e entendam bem, a palavra que a igreja leva é sempre a mesma. A forma como essa palavra é levada é outra coisa. Oi, Sérgio, entrou no finalzinho. A forma como a igreja leva é outra coisa. Então, nós temos várias enculturações no mundo, né? O Japão isso é interessantíssimo. Até hoje não há nenhuma forma de ministerialidade na igreja do Japão, né? Mas é interessante a gente pensar isso. Bom, pessoal, está na hora de eu ir. Logo eu vou tentar salvar isso no IGTV. Não sei se vai ser possível, porque ontem eu tive problema, né? Se salvar, salvou. E aí vocês podem ver no IGTV. De todo jeito, eu vou levar isso para o YouTube depois. E aí, se vocês não conseguirem ver no IGTV, não tem problema no YouTube, porque eu ponho o link do YouTube no comentário, tá? Vou dar a minha bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lourenço, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30, celebrando Pentecostes. Tchau, tchau.